Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores transformações, talvez uma das mais silenciosas, da justiça no Brasil. A ideia de um sistema de justiça multiportas. Parece um nome complicado, mas a ideia é revolucionária e muda completamente o que a gente entende por resolver um conflito no país. Para a gente entender por que essa mudança toda foi necessária, a gente precisa olhar para o ponto de partida. Essa citação do Frazão, bem recente, pinta um quadro muito claro, né? Um sistema judicial abarrotado, quase parado, paralisado por uma avalanche de processos. Foi exatamente essa crise, esse gargalo, que serviu de motor para se pensar uma filosofia completamente nova para resolver conflitos. E a solução, olha que interessante, veio de uma ideia que já existia há décadas. A ideia de que um tribunal não precisa ter uma única porta de entrada, ele pode ter várias. Esse conceito foi pensado lá em 1976 pelo professor de Harvard Frank Sander. A visão dele era a seguinte: em vez de um fórum que só tem um caminho, que é o processo judicial, a briga, ele imaginou uma espécie de centro de triagem, um lugar que primeiro analisa o conflito e aí sim direciona para a porta certa. E aqui está o pulo do gato. A ideia do Sander não era só desafogar os tribunais, fazer as coisas andarem mais rápido. A questão era muito mais profunda. Era sobre a qualidade da justiça. Pensa bem, um processo tradicional quase sempre cria um vencedor e um perdedor. Isso pode ser péssimo para relações que precisam continuar, tipo em família ou entre sócios. Então o foco mudou. Não era só sobre ser eficiente, mas sobre ser efetivo, dar a resposta mais adequada para cada tipo de problema. Ok, essa ideia é ótima. Mas como isso foi parar no Brasil? Como a gente adaptou esse conceito para a nossa realidade? Aqui no Brasil, a gente não construiu um prédio novo chamado Tribunal Multiportas. A nossa solução foi mais inteligente, foi descentralizada. E a peça central dessa engrenagem toda é o Código de Processo Civil de 2015. Ele funciona literalmente como um sistema operacional que organiza todo esse ecossistema, fazendo as várias portas conversarem entre si. E o coração de todo esse modelo está no artigo 3º do Código. O artigo em si continua garantindo acesso à justiça, mas são os parágrafos que viram o jogo. O primeiro valida a arbitragem. O segundo diz que o Estado tem a obrigação de promover soluções de consenso. E o terceiro, que é fundamental, impõe a todo mundo do direito, juízes, advogados, promotores, o dever de estimular esses métodos. Percebe a força disso? Não é mais uma opção, é uma diretriz clara. Essa comparação aqui deixa a mudança de paradigma muito clara. A gente sai de um sistema que era focado no confronto, num jogo onde um ganha e o outro perde, e vai para um modelo que busca a solução mais inteligente, que constrói um acordo e, o mais importante, que tenta preservar os relacionamentos. A pergunta não é mais quem tem razão, e sim qual é a melhor solução para este problema. E claro, uma transformação desse tamanho mexe com um dos pilares da nossa Constituição, o princípio do acesso à justiça. Antigamente, a gente pensava em acesso à justiça como o direito de poder processar alguém. Simples assim. Hoje, esse conceito é muito mais amplo. Como a gente vê aqui, acesso à justiça é o direito de ter uma solução de verdade. Uma solução que seja efetiva, rápida e adequada. Não importa se ela veio de um juiz, de um árbitro ou de uma conversa mediada. A porta do fórum deixou de ser a única garantia de justiça. Então, o ponto central é este. O sistema todo foi desenhado para provocar uma mudança de cultura. A ideia é que o processo judicial, a briga no tribunal, se torne o último recurso, não a primeira coisa que vem à cabeça. O sucesso do sistema multiportas vai ser medido não pelo número de sentenças, mas pelo número de conflitos que foram resolvidos de um jeito bom e duradouro. Certo, vamos agora para a parte mais prática. Como essas diferentes portas funcionam no dia a dia? Quais são as ferramentas? Essa tabela é um ótimo exemplo de duas dessas portas, a conciliação e a mediação. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. O conciliador geralmente atua em casos onde as pessoas não se conheciam antes, tipo um acidente de trânsito, e ele pode até sugerir soluções. Já o mediador, ele trabalha onde já existe uma relação, sabe? Uma questão de família, uma sociedade. O papel dele não é dar a solução, mas sim ajudar as pessoas a conversarem para que elas mesmas encontrem o caminho. É a ferramenta certa para o problema certo. E para que a mediação e a conciliação funcionem de verdade, tem um princípio que é sagrado: a confidencialidade. A lei garante que tudo que é dito ali, morre ali. Não pode ser usado depois num processo judicial. Isso cria o que a gente pode chamar de um escudo protetor.
As pessoas se sentem seguras para falar abertamente, para colocar na mesa seus medos, seus interesses, sem o receio de que aquilo vire uma arma contra elas. É essa segurança que permite uma negociação muito mais honesta e criativa. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que amarra toda essa transformação. Se o sistema de justiça agora oferece várias portas, vários caminhos, o papel de quem trabalha com direito também precisa mudar, né? Então fica essa pergunta no ar. Será que os advogados estão deixando para trás aquele perfil de litigante, de brigador, para se tornarem verdadeiros designers de soluções? Profissionais capazes de olhar um problema e desenhar o melhor caminho para resolvê-lo? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o futuro da justiça no Brasil.